Graça e a paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar com você, como é bom poder estar aqui nessa noite, cultuando, celebrando ao Senhor, juntamente com você. Hoje é um dia especial, um dia onde nós iremos celebrar, adorar ao Senhor no nome de Jesus, amém? E nessa noite eu quero compartilhar algo com você a respeito de perguntas que sempre nos fazem. Pastor, vocês estão pregando muito a questão da graça, isso não é perigoso? Isso não vai fazer com que as pessoas se tornem mais relapsas? Não vai fazer com que nós tenhamos crentes relaxados, crentes descompromissados, crentes que não têm um entendimento com a palavra? A respeito disso que eu quero conversar com você nessa noite. Porque todo homem, todo ser humano, ele já tem um princípio de consciência do certo e do errado. Quando você pega uma criança, um bebezinho, e você observa que essas pessoas estão ali crescendo, mas dentro de si, eles já têm um princípio de quê? De certo e errado. Eles olham para algumas coisas. Eu tenho lá uma criança, de 4 anos, e de repente ela faz algo errado, ela deixa algo cair, ela já olha imediatamente. Por quê? Ela entendeu que ela fez algo errado, que aquele algo, dependendo da gravidade, pode trazer o quê? Disciplina para a vida dela. Então, é sobre isso que eu quero falar com você, sobre os mandamentos da graça, Então abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 1 Timóteo 1, 9. Primeiro Timóteo 1,9 diz o seguinte: a palavra: sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Você precisa entender que a lei, ela existe para um tipo de pessoa. Ela existe para alguém entender que ele está transgredindo algo. Você não precisa ter uma lei para você dizendo: olha, você não pode matar. Essa lei se aplica a você, sim ou não? Não. Por que ela não se aplica? Porque não faz parte da sua natureza sair matando as pessoas. Então, se a lei existe ou não, para você não faz sentido. Mas para aquele que tem um desejo dentro de si de sempre estar resolvendo as coisas, matando, assassinando, essa lei é para refrear essa pessoa. Essa lei é para travar essa pessoa e falar: olha, se você infringir, você pode ser disciplinado. Você precisa entender, porque todo homem tem dentro de si um princípio de consciência de certo e errado. Não importa a idade, ele já vai perceber. Quando ele começa ali a dar os seus primeiros movimentos, como eu disse, uma criança com 4 anos de idade, ela já tem alguns princípios. É claro que algumas coisas ainda não chegam na sua ideia de discernir entre o certo e o errado, mas ela consegue saber que aquilo que ela está fazendo de repente não é o habitual, não é o correto. Então, a palavra do Senhor nos mostra que alguém que quer desfrutar da graça, ele precisa entender que a justiça
por meio da fé, precisa reinar sobre ele. Você só vai experimentar da graça de forma completa se a justiça, por meio da fé, reinar em você. Muitas pessoas não têm a certeza e a clareza de quem elas são no Senhor. E quando nós falamos a respeito da justiça, automaticamente elas associam a respeito daquilo que elas estão fazendo. Elas olham para si e dizem: olha, pastor, eu não tenho condições de orar a respeito disso. Eu não posso clamar ao Senhor isso porque eu estou em débito. Eu tenho muita coisa ainda que eu preciso corrigir na minha vida. Não posso expulsar esse demônio porque eu estou em débito com o Senhor. Deixa eu te falar, você não vai expulsar no seu nome, é no nome de Jesus. Tudo que você vai conquistar é porque Cristo já conquistou por você lá na cruz. Você está me entendendo? Então, existe alguém que foi chamado amigo de Deus. Quem foi chamado amigo de Deus? Diga comigo: Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas ele foi chamado amigo de Deus por quê? Ele cumpriu a lei? Ele cumpriu os mandamentos? Não. Os mandamentos só vieram 400 anos depois de Abraão. Mas a Bíblia diz: e Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. E o que nós vivemos hoje, o tempo da graça, a nova e eterna aliança, é um complemento, é uma continuidade da aliança que Deus tinha com Abraão. Que depois que a lei veio para mostrar a todo homem que ele é pecador, que ele precisa se converter, que ele precisa de um Salvador, houve uma quebra dessa continuidade. E agora, por meio da fé, a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Abraão. Então, a aliança que Deus tinha com Abraão, por meio da fé, antes da lei se manifestar, hoje eu e você continuamos dentro dessa aliança. Abraão foi abençoado, você é abençoado por meio de Cristo Jesus, porque ele creu em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos perceber que muito antes da lei se manifestar, Abraão já vivia o princípio da graça, porque ele vivia por meio da fé. A graça só pode ser manifesta, a graça só pode ser perceptível, palpável, se houver fé. Você precisa crer que você não merece, mas que Deus te ama tanto que Ele te abençoa. Isso aí dá um nó na cabeça de pessoas religiosas. Isso dá um nó na cabeça de pessoas que são repletas de justiças próprias. E elas olham, elas falam: olha o que eu conquistei, olha o que eu realizei, olha o evento que eu fiz, olha a quantidade de pessoas que eu ganhei. Eu quero te dizer, você não fez nada. Se Cristo não tivesse tido misericórdia de você, nada disso teria acontecido. O homem nada tem se primeiro do céu não lhe for o quê? Dado. É graça, é graça, é graça que nós desfrutamos todos os dias. Mas existe uma razão da lei. Existe algo que eu e você precisamos ter uma clareza. Quando Deus, ouça bem, quando Deus deu os 10 mandamentos para o homem, Ele sabia que o homem não era capaz de cumpri-los. Deus tinha plena clareza, plena certeza que o homem não tinha condições de cumpri-lo. Mas e o homem? O homem não tinha essa certeza. Pelo contrário, ele achava que ele era capaz de cumprir. Deus sabia, o homem não consegue. Mas o homem pensava: eu posso, eu consigo. Tanto é que o jovem rico, ele era observador da lei. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor começa a falar e fala: não, isso aí eu já faço desde criança, desde a minha infância. Eu sou o cumpridor da lei. Ele era merecedor. E aquele que se acha merecedor, ele não recebe.
porque a graça só é para quem não merece. É por isso que você vê algumas pessoas que chegam e aceitam a Jesus, e de repente as coisas começam a acontecer na vida dela muito rápido, porque ela entendeu que ela foi amada pelo Senhor, que ela foi atraída pelo Senhor. E o outro que está ali batalhando, falando: eu quero meu resultado, eu quero ver o crescimento, eu preciso, porque eu estou fazendo. Quero te dizer, essa pessoa cada dia está mais distante da bênção de Deus, porque ela está querendo barganhar com Deus. Deus, eu tenho sido obediente, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado ao Senhor, cadê a minha bênção? O Senhor está em débito comigo. Muitas pessoas têm agido dessa maneira, mas eu quero nesta noite, no nome de Jesus, desconstruir tudo isso sobre a sua mente. Por isso é tão importante você estar todos os cultos, todos os domingos, porque a nossa palavra, ela é o que? De maneira contínua, ela é algo que vai alimentando você semana após semana, e quando você deixa de se alimentar, com certeza você ouve outra coisa, e tudo que nós ouvimos vai produzir um resultado, nada é neutro. Por isso, nós sempre falamos: olha, escolha bem quem você tem do seu lado. Escolha quem são as pessoas que falam sobre a sua vida, porque nenhum relacionamento é neutro. Eles vão colocar alguma coisa, e esta coisa pode produzir um resultado, e às vezes um resultado poderoso, ou um resultado destruidor, que pode impedir você de receber o favor de Deus. Então, Deus não deu a lei para que o homem cumprisse, mas a lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado por meio dela. A lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado por meio dela. Romanos 5:20, olha o que está escrito. Quantos estão compreendendo? Amém? Vai ligando aí o seu raciocínio, porque você vai precisar acompanhar dessa maneira. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei veio para quê? Para que o pecado se manifestasse. Porque o homem olhava para si e dizia: eu não sou pecador. Mas a palavra diz que quando Adão pecou, todos nós pecamos junto com ele. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, só que enquanto não existe uma lei, não se pode cobrar a respeito de algo. Então a lei veio para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Então, qual que é a razão da lei? Qual que é o propósito da lei? Para que todo homem tornasse conhecedor que ele é pecador, e que por si só ele não consegue chegar-se a Deus. Por si só ele não consegue chegar a Deus. A lei, ela foi adicionada por causa das transgressões, por causa da multiplicação de pecados. A quantidade de pecados, o Senhor falou: olha, eu tenho que infringir, porque essas pessoas estão fazendo isso, e elas não têm consciência do que elas estão fazendo. Elas não têm uma clareza daquilo que elas estão fazendo, da gravidade. Então, a lei foi dada. Mas eu quero te dizer, a agenda principal de Deus sempre foi a graça. Sempre foi a sua manifestação da graça. Mas o que significa transgressões? Romanos 5,13. Quero ler esse texto e vou te dar um exemplo para você compreender com muita clareza. Porque até a lei, observa isso, até o momento em que a lei foi aplicada, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Como que eu posso cobrar algo de alguém se ele não sabe a respeito daquilo? Nós sempre falamos: olha, nós só podemos cobrar algo depois que nós ensinarmos. Olha, eu estou te ensinando. Depois que eu te ensinar, aí eu posso cobrar algo a respeito de você, daquele ensino. Olha, eu já te ensinei, não faça isso.
Então eu posso exortar, chamar a atenção. Assim nós fazemos com os nossos filhos. Agora, pense comigo. Você está em um país onde o limite de velocidade é 80 km por hora. E você pega o seu carro e você anda a 100 km por hora. O que aconteceu? Você transgrediu a lei. Você infringiu a lei. Você já era pecador, mas agora você quebrou a lei. É isso que começou a acontecer. Os homens sempre estavam cometendo aquilo, mas a partir do momento que a lei foi colocada, o homem começou a ter uma consciência de que ele não conseguia mais se limitar à lei. Ele estava sempre quebrando a lei. Você já infringiu alguma lei? Já? Eu já. Inclusive eu estou recorrendo a uma multa de trânsito grave, mas é porque o policial me forçou a infringir a lei. Por isso que eu recorri. Se eu tivesse completamente errado, não recorreria. Mas como eu fui forçado, aí ele ainda me multou. Glória a Deus. Eu creio que é Deus querendo me abençoar. De alguma maneira. Não corte o policial, mesmo que ele falar para você cortar. Então, o que acontece? Imagine que você só anda arrastando. Não só você, todos nós andamos arrastando. E nós arrastamos de um lado para o outro, arrastamos de um lado para o outro. E de repente, chega uma lei, é proibido se arrastar. E você precisa ficar de pé de toda maneira, de todas as formas. E aí você procura muletas, você procura cadeiras de roda, você procura apoios para tentar se equilibrar, para tentar se levantar. Mas aquilo não é a sua natureza, você não consegue, porque você não sabe andar, você não tem jogo em suas pernas. Então, é muito complicado quando nós queremos cobrar um resultado de alguém. Olha, observa isso. Às vezes nós olhamos e falamos: por que fulano está fazendo isso? Por que ciclano está me tratando desse jeito? Sabe por quê? Simplesmente porque ele ainda não conheceu o Senhor. Porque a graça ainda não se manifestou na vida dele. Porque quando a graça se manifesta na sua vida, você expõe, você age naturalmente, porque aquilo já faz parte de você. Aquilo não é algo mais diferente de você. Entenda isso. Não cobre de pessoas aquilo que elas não são capazes de te dar. Não cobre tratamento de pessoas que não amam a Deus, que não entendem que foram amadas por Deus, porque eu só posso amar se eu entender o amor de Deus por mim. É a única maneira. É a única maneira. Então, você precisa compreender que uma vez que a lei foi dada, todo homem passou a ter o conhecimento de que ele não é capaz de cumpri-la. Você já conseguiu cumprir os 10 mandamentos? Você já tentou cumprir os 10 mandamentos? Já pegou eles ali na íntegra e já falou assim: olha, eu vou cumprir os 10 mandamentos, eu vou tentar. E aí você começa a amar a Deus acima de todas as coisas. Pois é, e às vezes alguém chega e fala: eu cumpri 9, eu falhei em um só. Pois é, a Bíblia diz que se você deixar de cumprir um, toda a lei deixou de ser cumprida. Por quê? Não existe um sequer que consiga por si só cumprir toda a lei. A lei foi dada para mostrar que você não é bom o suficiente. A lei foi dada para mostrar que você precisa de alguém. A lei foi dada para mostrar que você não pode ter nada se primeiro do céu não te for dado. A lei foi dada para mostrar a sua incapacidade e a sua superdependência de Deus. Mas algumas pessoas ainda estão achando que conseguem fazer algo. Mas se nós não precisamos mais cumprir os mandamentos, porque cremos que o Senhor já cumpriu todos eles por nós, como que fica agora? As pessoas vão sair fazendo tudo agora, de qualquer maneira. Porque quando nós acabamos de ler ali Romanos, capítulo de... Foi o 5? Foi, Romanos 5:20, né? Projeta novamente. Romanos 5:20.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí as pessoas fizeram agora uma pergunta, o 21. Veja o 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Vê o 22, onde eles perguntam, se é o 22 ou 23. Então agora nós podemos fazer o que nós queremos? Então, está no outro capítulo. E aí as pessoas começam a perguntar a Paulo, e Paulo, então é o seguinte, já que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? Então, aonde abundou o pecado, tem mais graça. Beleza. Então agora eu vou atolar o pé na jaca, vou pecar com vontade. Paulo falou, vocês são loucos? Vocês estão, a gente pergunta a alguns, você bebeu? Você não está normal não. Que diremos, pois, então, Paulo? De modo nenhum. Paulo, versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos no pecado, como que você vai viver ainda nele? Você já morreu para o pecado, como que você vai viver para o pecado? Porque o pecado não mais terá domínio sobre vós. Vamos falar junto? O pecado não mais tem domínio sobre a minha vida. Pronto, você tem que crer nisso, que você não é mais dominado pelo pecado, porque você nasceu em Cristo Jesus. E à medida que você vai se enchendo de Cristo Jesus, você vai contemplando o Senhor, e você começa a agir como o Senhor. Você começa a ser gracioso com as pessoas. Você começa a reproduzir aquilo que você já recebeu do Senhor. Mas eu quero te dizer, na graça existe mandamento. Como assim, pastor? Você está falando que não tem mandamento? Mas o tema da palavra é os mandamentos da graça. Os mandamentos da graça. 1 João, capítulo de número 3, versículo 21. Os irmãos estão conseguindo acompanhar o raciocínio? 1 João 3, 21, diz o seguinte, até o 23. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Para aí, volta lá. O que te impede de receber as coisas da parte de Deus? Diga comigo, acusação. Acusação, a condenação, ela vem na sua mente e ela começa a te dizer, por que você está orando? Você acabou de cometer um pecado ali agora, você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que você tem créditos para receber algo de Deus? E aí, o apóstolo João, ele começa dizendo, volta lá por favor, 21, ele começa dizendo, amados, se não existe nenhuma condenação em Deus, nós temos confiança, se o meu coração não me acusa, eu tenho confiança. E o 22, aí ele continua dizendo, e qualquer coisa, diga comigo, qualquer coisa que eu pedi, eu vou receber, dele receberemos. Mas, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Poxa vida, mas você acabou de falar de mandamento, que não existe mandamento, nós não temos que cumprir, agora eu tenho que guardar para receber. Se o texto parasse aqui, nós teríamos um problema. Tudo que nós estamos ensinando ao longo desses anos seria desconstruído por este único versículo. Por isso, eu quero te orientar, direcionar. Se você não tem convívio, costume com a palavra de Deus, não leia apenas um texto isolado, porque de repente você pode ter apenas uma meia verdade. Você pode distorcer, porque existe todo um contexto que ele foi aplicado. Então nós precisamos completar o entendimento, o raciocínio, a leitura, porque se nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, o 23, e o seu mandamento é este, olha aí, um mandamento, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros,
segundo nos deu o mandamento. Então este é um mandamento, mas existe um outro mandamento, que você precisa se apoiar em cima dele, que você precisa compreender qual é este mandamento, porque é por este momento que nós precisamos ir lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 34 e 35, porque o apóstolo aqui ele estava dizendo, existe um mandamento. Quando nós cumprirmos esse mandamento, nós teremos tudo que nós quisermos. Aí agora Jesus já fala: um novo mandamento vos dou. Olha aí, Jesus não pegou um mandamento lá das leis mosaicas, dadas pelo seu pai para Moisés, e tirou de lá e falou: esse é o mandamento agora da nova aliança. Não, o Senhor falou: olha, tem um novo mandamento, algo que ainda você não teve acesso, que vos ameis uns aos outros. Como que eu vou amar uns aos outros? Como eu vos amei a vós. E aí ele fala de novo, que também vós uns aos outros vos ameis. Como que eu devo amar ao meu irmão? Essa é a pergunta. Como eu devo amar ao meu irmão? Da maneira que eu sou amado por Deus. Diga para o seu irmão: eu te amo da mesma forma que eu sou amado por Deus. Aleluia. Às vezes, pastor, mas isso é muito difícil. Pois é. Eu amar a minha mãe, amar a minha esposa, amar o meu filho, amar as pessoas que estão junto comigo, que não me aborrecem, é muito fácil, irmãos. É muito fácil. Mas amar aquele que te persegue, aquele que te odeia, aquele que te atira pedras, aquele que levanta falso contra você, é esse que você tem que demonstrar o amor de Cristo para a vida dele. Percebe? Aí você olha e fala assim: eu acho que eu vou preferir cumprir a lei. Acho que a lei vai ser mais fácil. Irmãos, este mandamento apenas, um novo mandamento que o Senhor nos deu, que nós amemos uns aos outros, da maneira que Ele nos amou, nós amemos uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. Mas, muitas vezes as pessoas dizem: mas nos encontros de cura interior era muito usado isso. Como que você pode amar ao seu próximo se você não consegue amar a si mesmo? E as pessoas ficavam confusas, e ali elas criam naquele sofisma e ficavam: eu preciso me amar primeiro, eu preciso me amar primeiro, eu preciso me amar primeiro. Mas elas esquecem que elas estão indo contra a palavra. Efésios 5,19 diz o seguinte, 5,29, que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Quero te dizer, enquanto você estiver tentando cumprir algo, que é fruto de uma ordem, é fruto de um conjunto de regras, de normas, você vai ficar tropeçando, você vai ficar patinando. Mas se você pega esse mesmo contexto e você segue essa mesma linha de raciocínio, nós podemos entender que no novo mandamento nós iremos amar uns aos outros à medida que eu entender o quanto eu fui amado pelo Senhor. Se nós entendermos o quanto nós somos amados, nós iremos amar espontaneamente. Se você entender isso, o tanto que você é amado por Deus, não vai ter ninguém que vai te tirar do prumo. Não vai ter ninguém que vai te amolar tanto que você vai odiar essa pessoa. Não vai ter. Entende? Semana que vem eu vou falar uma sequência dessa palavra que vai confundir muitos irmãos que ouviram aí a respeito de disciplinas espirituais. Porque muitas pessoas ficam achando que tudo que está acontecendo é Deus disciplinando.
Ah, veio uma doença, é porque Deus está me sacudindo, Deus está me disciplinando. Para com isso. Nenhum pai manda nada dessa forma para o seu filho. Não manda uma chagas, não manda uma lepra, não manda nada disso. Para com isso. Nós precisamos entender que nós temos um pai amoroso. Se ele nos odiasse, se ele estivesse com raiva, se ele não gostasse do homem, você acha que ele teria dado o que ele tinha de mais importante, de mais precioso, para morrer por pessoas que nem sequer vão querer aceitá-lo? Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso se chama graça. Por isso se chama graça de Deus. A explicação de João é muito simples. Nós hoje conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós só conseguimos amar porque primeiro nós fomos amados. Você não pode dar aquilo que você não recebeu. Você não pode entregar para alguém aquilo que não é seu. É como se alguém te deixasse um dinheiro, você guardasse ele lá e você gastasse. E aí você fala: e agora? Eu preciso do meu dinheiro, me dá aí. Ah, eu gastei. O que eu vou fazer? Como que vai ficar? Posso te pagar daqui? Pois é, eu só posso dar para alguém aquilo que é meu. Eu só posso compartilhar aquilo que eu recebi. Eu só posso amar se eu me sinto amado por Deus. Quantos se sentem amados pelo Senhor nessa noite? Você precisa se sentir amado. Esse é o primeiro mandamento mencionado por João, que nós devemos crer no Senhor Jesus como seu Filho, crer que Ele morreu e ressuscitou, e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Diferente da lei, o Senhor nos manda crer e não fazer algo. A lei diz que você precisa fazer algo para merecer ser considerado justo. Mas a graça diz: você se torna justo apenas por crer que Cristo te justificou. Existe uma diferença muito grande. A lei dizia: ame a Deus, ame a Deus. Mas a graça, o que ela fala? Creia no Senhor, que você é amado por Ele. É completamente o oposto. Quanto mais você cumpre o novo mandamento, e qualquer coisa que você pedir, o Pai vai te ouvir. O Pai vai te ouvir. Quanto mais você se sentir amado, porque o filho que sabe que ele é muito amado, ele não tem medo de pedir as coisas ao seu pai. Ele não tem medo de contar para o pai o dia que ele fez algo errado. E muito menos ele tem medo de se sacrificar pelo seu pai, porque ele sabe que é muito amado pelo pai. Que se for necessário, o pai faz o mesmo por ele também. Entendeu? É por isso que você serve a Deus. Não porque alguém mandou você servir a Deus. Não é porque às vezes o pastor, o líder, a sua esposa, o seu marido fala: você tem que servir a Deus, você tem que adorar a Deus, você tem que ter uma vida com Deus. Não, para com isso. Enquanto nós estivermos forçando ao outro a ter uma resposta para com Deus, nós apenas iremos distanciá-lo do Senhor. Mas nós precisamos entender: olha, sabia que Deus te ama tanto? Sabia que tudo que nós vivemos é fruto do amor de Deus por nós? Sabemos que a nossa saúde, a nossa casa, os nossos filhos, tudo que nós temos desfrutado é favor do Senhor para com as nossas vidas. Nós precisamos ministrar o amor de Deus na vida das pessoas. Na velha aliança, o mandamento era: obedeça ou morra. Se você pega lá Deuteronômio 28, se quiseres, e atentamente ouvires e obedeceres a lei do Senhor e os mandamentos que hoje te ordeno, certamente sobrevirão sobre ti essas promessas. Mas aí, se você não cumpre, sobrevirão sobre ti todas essas aflições. E aí vai. Se você quiser saber, leia lá Deuteronômio 28, você vai ter uma noção do quanto você é favorecido, do quanto você é amado. Na velha aliança,
você tinha que obedecer. Mas na nova aliança, qual que é a obediência que nós temos que ter? O Senhor diz: eu sei que você está cansado, eu te ordeno, descanse. Eu sei que você está com fome, eu te ordeno, pode comer. Esta é a ordem que nós precisamos cumprir, porque o Senhor já sabe tudo que nós estamos passando, e Ele nos ordena a fazer de acordo com a nossa necessidade. Você tem alguma necessidade nessa noite? Quantos precisam crescer financeiramente? Algo que tem pegado muita gente nesses dias. Você precisa? Então o Senhor está te dizendo: eu te ordeno, cresça financeiramente agora. O Senhor declara sobre a sua vida. Você fala: pai, eu preciso de amar mais o meu marido, eu preciso de mais paciência para com a minha esposa. O Senhor te diz: eu te ordeno, a paciência já está em você, a alegria já está em você, o amor já foi colocado em você, apenas você expressá-lo, apenas expresse. É dessa maneira. Qual a dificuldade de nós fazermos algo quando já é na nossa natureza? Você está cansado, você está lá ajudando alguém, e na minha época, até que hoje, graças a Deus, não existe muito isso mais não, Os irmãos estão prosperando cada dia mais. Mas na minha época, quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, hein? Lembre-se disso. Mas na minha época, ali de 19, 20 anos, existia muitas pessoas que estavam construindo, e eles diziam, nós vamos fazer um adjutório, vamos bater uma laje. Aí juntava um grupo de pessoas para bater laje. Alguém que já ajudou a bater laje? Bater lata no ombro assim, era pesado. E aí você estava ali arrastando, aquele negócio difícil. Aí chegava alguém e falava assim: não, deixa eu revezar com você. Era o que você mais queria, era o descanso ali, sair daquele pedaço ruim. E alguém chega e fala: deixa eu descansar você. É difícil para você aceitar essa ordem? Deixa eu descansar você, vai lá para outro lugar. Rapaz, mas você demorou demais me mandar, ué. Pois é, qual dificuldade é em servir ao Senhor quando você entende o quanto você é amado por Ele? Qual dificuldade nós podemos ter quando nós entendemos o quanto Ele nos ama e que tudo que nós precisamos já está disponível para nós? A minha vida não se trata do quanto eu amo a Deus. Muitas pessoas estão baseadas: não, eu amo a Deus acima de tudo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus não, glória a você. Mas eu quero te dizer, Deus me ama muito mais do que eu amo Ele. E o meu amor por Ele é apenas um reflexo, uma resposta daquilo que Ele me dá, daquilo que Ele faz por mim. Então eu não tenho mérito em mim mesmo de dizer que eu amo a Deus acima de tudo. Porque se eu expresso algum amor, esse amor é apenas uma resposta daquilo que eu recebi primeiro. Nada começa em nós, nada parte de mim ou de você, tudo começa dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não tem como fugir disso, não tem como. Lei é eu amar a Deus, mas é a graça, é Deus me amar. Como que um ser tão poderoso, tão divino, tão especial, que não precisa de nada, que não depende de ninguém, decide amar a mim e a você, um reles, humano, mortal, comedor de arroz e feijão? Como? Por quê? O que que Ele viu em nós para nos amar tanto assim? O que que Ele viu em nós? Começa a olhar para você. Tem dia, irmãos, que eu fico com raiva até de mim mesmo, que eu olho para mim e eu falo, mas eu sou muito chato, eu sou muito ruim, eu sou muito ranzinza. Aí às vezes a Michelinha fala assim: não, imagina você daqui quando você estiver velho, ninguém vai te aguentar. Fala: pois é, eu estou com pena de mim mesmo já.
Eu já tô sofrendo por antecipação, né? Então, eu quero te dizer que o mandamento, ele define que a lei passou junto. O mandamento que define a lei passou junto com toda a lei. Você não tem mais que aquela obrigação ter que amar. Você ama porque você já sabe que é amado. Mas que às vezes nós ficamos, né, olhando. Nós queremos cobrar resultados, respostas de pessoas que não entendem. Às vezes eu quero cobrar uma postura cristã, uma postura correta, uma postura nobre de alguém que é completamente ímpio, de alguém que é morto para com o Senhor, que não experimentou o novo nascimento. Como que ele vai dar algo que ele nem sabe o que é? Entenda isso. Porque é impossível alguém não amar a Deus, quando esse Deus o ama sem nenhum interesse. Porque você não tem nada que você possa oferecer que Deus já não tenha. Ah, mas eu tenho que dar a Ele adoração. Quero te falar, olha, nos céus tem os melhores adoradores de todo o universo. Ah, eu tenho que dar a Ele a oferta. Oferta para quê? Ele é dono do ouro e da prata. Ele não depende de nada seu. Pelo contrário, é você quem depende completamente dele. Ah, eu tenho que servir a Ele. A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi tentado, ele falou, olha, se eu quiser agora, quando Pedro foi lá e cortou a orelha do centurião, Jesus falou, olha, para com isso. Se eu quisesse agora, eu clamaria ao Pai, Ele me mandava uma miríade de anjos. Para que você está querendo me defender? Eu não preciso que ninguém me defenda. Entenda, o Senhor, Ele não depende, Ele não precisa de nós. Mas existe algo que Ele ordena na nova aliança que nós façamos. Mas essas ordens, elas são chamadas pelo meio teológico os imperativos de Deus. Os imperativos de Deus. Mas para que haja um imperativo, precisa antes haver um indicativo. O indicativo, ele mostra o tempo, o modo, quando isso aconteceu e a razão que você está vivendo. Então, o indicativo, ele vai mostrar para você. Abre em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Quando você ouve as nossas pregações, você se sente acusado, pesado, condenado, ou você se sente mais aliviado? Porque existem pregações que você vai lá e você sai arrastado. Porque tanta coisa que dizem que nós precisamos fazer e nós olhamos e falamos assim, olha, eu não dou conta de servir esse Deus, está muito distante. Quando as pessoas se desviam, não é porque elas são descompromissadas, é porque elas são sinceras consigo mesmas. Que tão difícil, é tanta lei, é tanta coisa que ela precisa cumprir, que ela olha para si e fala, olha, eu não consigo cumprir. Então, ao invés de eu ficar aqui enganando as pessoas, tentando enganar a mim mesmo, eu decido me afastar. Todo princípio de alguém que se desvia é isso. É porque ele não consegue cumprir aquele conjunto de regras. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas ele é o quê? Diga comigo, justiça, paz, alegria. Aonde? No Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo é você se sentir feliz no Senhor, é você se sentir alegre, realizado, provido em tudo, é você se sentir assim. Mas quanto à justiça, o que é essa justiça que está falando aí? Existem duas justiças que são mencionadas na nova aliança, no Novo Testamento: a justiça que procede da fé
que é a que Paulo fala em Filipenses 3:9, que ele quer ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É essa justiça que nós precisamos caminhar em cima dela. É essa justiça que Jesus nos incitou a procurar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça que vem por meio da fé. Porque quando eu caminho na justiça por meio da fé, tudo que eu pedi, eu já tenho. Porque eu não tenho condenação em mim. Quando eu chego diante de Deus, eu não estou olhando a minha performance, eu não estou olhando como foi o meu dia, eu simplesmente chego diante de Deus como um justo, porque Cristo me fez justiça de Deus, Cristo me vestiu com as suas vestes de justiça, e tudo que eu peço, não peço em meu nome, mas eu peço em nome de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus. E aí você pede e você recebe. Mas as pessoas ficam com medo de pedir, porque elas olham para si e elas veem o quanto falho elas são. Elas veem o quanto distante elas estão do Senhor. E ela começa a olhar e fala: como que eu vou pedir algo para esse Deus tão santo? Se eu ousar falar o nome dele na minha boca, é arriscado cair um raio e me partir no meio. As pessoas têm medo de se relacionar com Deus, porque a visão que elas têm de Deus é uma visão distorcida, é uma visão embaçada. Você precisa vencer isso. Você precisa ter clareza de quem você é no Senhor. E essa justiça própria é uma justiça que depende da nossa obediência. Certa vez, um amigo, ele disse que estava passando uma fase muito terrível na sua vida. E ele disse que ele estava viajando, e ele parou o carro e desceu. E quando ele desceu do carro ali na rodovia, ele olhou para o céu e gritou: Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel. Eu não aceito isso. E aí ele falou que deu aquele grito e se sentiu aliviado. E foi caminhar, as coisas foram acontecendo, mas na cabeça dele foi essa revolta com Deus em relação ao seu comportamento, a sua fidelidade, a sua performance, a sua obediência, a sua quantidade de oração, a sua quantidade de jejum, é que mudou as coisas ao longo dos anos. Mas eu quero te dizer, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Pastor, mas como que as pessoas recebem? Como que as pessoas recebem? Estou acabando de falar, Deus é gracioso. A graça é para quem não merece. Mas pastor, quando ele vai ter revelação de que ele não merecia e recebeu? Com certeza o Senhor já trabalhou isso na vida dele. Porque o Senhor, Ele é metódico, Ele sabe nos ensinar, Ele tem toda uma metodologia para aplicar e disciplinar, ensinar, corrigir, edificar, aperfeiçoar os seus filhos. Ele sabe. A Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ele ama. Se você tem enfrentado alguma disciplina, alegre-se no Senhor, porque você é muito amado. Agora, se nenhuma disciplina veio na sua vida, não é porque você não é amado, é porque de repente você ainda não se tornou filho. Porque Ele só vai disciplinar o filho. Eu não tenho compromisso em disciplinar o filho dos irmãos, mas o meu filho eu disciplino. O meu filho, ontem estava lá, o João falou: pode dar o tapinha na mão dele. Não, não é o meu filho. Quem tem que fazer isso é o pai. Eu não posso fazer isso. Eu não estou nessa condição. Agora o meu filho eu disciplino. O meu filho eu corrijo.
Então nós não temos um compromisso com os filhos dos outros. Nós às vezes chamamos a atenção: opa, não faz isso não, ó, não fica correndo aqui não. Como eu sempre falo com os irmãos, com os filhos, às vezes eles sobem, brincam aqui, correm. Falei: olha, desce aí, aqui não pode brincar não. Mas corrigir, não. Disciplinar, jamais. Porque só recebe a disciplina quem é filho. E ele é disciplinado pelo seu pai. Entende isso? Entenda isso nessa noite. Quando o Senhor diz que nós busquemos ao reino, Ele estava falando dessa justiça. A justiça por meio da fé. Mas não quer dizer que não existe as ordenanças que nós vamos cumprir. Não existe, tá? Os imperativos que nós devamos cumprir. Então, os indicativos nos dizem o que somos, o que temos e o que nós podemos fazer em Cristo Jesus. E somente em função disso é que nós somos capazes de obedecer os imperativos. Os imperativos são as ordenanças. Mas você só consegue obedecer entendendo o que você já tem e o que você já é no Senhor. Porque quando eu entendo que eu sou filho, eu tenho facilidade em obedecer. Eu tenho facilidade em demandar amor. Eu tenho essa facilidade. Olha o que a palavra nos diz. Porque Cristo nos amou. Porque Ele nos amou. O apóstolo Pedro estava dizendo: nós devemos amar a nossa esposa. Mas você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque você entende que você já é alguém amado. Porque nós fomos ricamente perdoados, nós podemos perdoar. Não existe um problema que alguém faça com você, que alguém cometa com você, que você não consiga liberar perdão. Porque você entende o tamanho do perdão que você recebeu. Amém? Porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, Ele habita em nós. É que nós não usamos o nosso corpo para a imundície, para o pecado, para a prostituição. Mas eu só não uso porque eu entendo que eu fui selado pelo Senhor, que eu fui agora consagrado, separado para alguém. Para alguém. Então, no Velho Testamento, as pessoas obedeciam para se tornarem justas. Elas obedeciam para se tornar justas. Mas no Novo, nós obedecemos porque nós já fomos feitos justos. Nós já somos justos. E como eu já sou justo, é assim que o justo vive. Você obedece porque é um comportamento natural de quem você já é no Senhor. Quantos são justos? Então você tem facilidade em obedecer a Deus. Não é difícil, porque já é algo de você. Já é algo da nova natureza. Na lei as pessoas obedeciam para se tornarem justas. Na graça nós fomos justos. Nós já fomos feitos justos. E é por isso que nós cremos e obedecemos. É por isso que nós cremos e obedecemos. Então, não é difícil você se comportar conforme a sua natureza. Fala para o seu irmão aí: comporte-se como a sua natureza. Pois é. Porque às vezes você é chamado de bobo, né? Abestado. Oh, abestado. Abestado, né? Os nordestinos. Você às vezes é classificado como alguém idiota, que as pessoas sempre ficam passando para trás. Ah, mas você tinha que ter mandado embora. Ah, mas você não podia ter aceitado isso. Ah, não, mas você tinha que ter cobrado. Ah, mas você tinha que ter processado. Sabe por que ele não cobrou, que ele não mandou embora, que ele não processou, que ele não fez o que aquela pessoa realmente merecia, num trato de homem a homem, num trato natural? Porque ele é gracioso. Ele entendeu a graça de Deus. E quando você recebe essa graça, você expressa ela para com os outros, mesmo que eles não mereçam.
porque você entendeu que tudo que você tem, você não merece. Você acha que você merece a esposa que você tem, os filhos que você tem, a vida que você tem, a família que você tem? Às vezes alguém pode arriscar dizer: pastor, não mereço mesmo não, mereço mais, porque o negócio lá está ruim. Já encontrei isso, pode crer. Acredite em mim, já ouvi isso aí. Sempre existem os super bons. Certa vez nós estávamos aconselhando um casal, e aí nós estávamos falando: olha, mas você precisa ser mais amoroso, mais carinhoso, você precisa ser mais companheiro, você precisa ser mais presente, né? Porque nós estamos vendo que você precisa crescer nessa área. Pastor, mas peraí, eu sou tudo isso aí. Falei: mas... Olhei para a esposa e falei assim: então você está mentindo para nós aí. Você está me fazendo de boba aqui. Ela regalou um olho assim. Porque a pessoa não tem clareza. Sempre acha que ela é o último bolacha do pacote, né? Como alguns dizem. O João está usando muito termo aí, né? O alecrim dourado, né? Que não precisou de ninguém semear ele simplesmente brotou, nasceu sem ser semeado. Então, nós precisamos crer e confessar que fomos feitos justiça de Deus. Porque a lei, ela foi dada para quem? Abre lá de novo, 1 Timóteo 1:9. Já estamos caminhando para o final, tá? Mais uns 10 minutinhos aí, nós concluímos. 1 Timóteo 1:9. Olha para quem que é a lei. E você olha para si agora e fala: será que a lei é para mim? Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos. Não é irreligiosos, é irreligiosos. Para os parricidas, aqueles que matam pai, mãe e os seus ascendentes. Para os homicidas. Se você tem alguma dificuldade com isso, a lei é para você. Se você sofre constantes desejos de matar, de resolver tudo na bala, na faca, a lei é para você. Mas se você é alguém que ama, alguém que caminha a segunda milha, alguém que tem entendido o que Cristo fez na sua vida, a lei não é para você. Mas existe um mandamento ainda maior. As pessoas que te incomodam, ame elas, como eu tenho te amado todos os dias. Ame elas. Você precisa amar, não é uma opção. Não é possível crer na coisa certa e viver de maneira diferente. Todo comportamento é fruto de uma crença. Toda conduta é atitude, prática de algo que eu acredito. Se você acredita que você é amado por Deus, você tem facilidade para amar as pessoas. Mas se você não tem uma plena convicção do quanto você é amado, você ainda tem dificuldades de amar certas pessoas. Porque de repente você já experimentou uma certa medida do amor de Deus, mas você não tem conseguido avançar. Então, com essa medida, você já é diferente de outras pessoas que só odeiam. Você já consegue amar algumas pessoas, mas existem outras que você ainda não conseguiu amar. E aí, você tem que mergulhar mais no amor de Deus. Você tem que se encharcar mais do amor de Deus por você. Quem está agindo diferente é porque ainda não teve plena revelação de quem é o Senhor. Os indicativos, eles são sempre para você, para te mostrar quem você é no Senhor.
Os indicativos de Deus, eles vêm dizer que você que você é abençoado, que você é filho amado, que você foi feito justiça de Deus, que Ele aplica tanto no passado, no presente e no futuro. Ele te mostra o que você já é e o que você já tem. Quando eu entendo esse indicativo, eu consigo cumprir um imperativo, uma ordem que o Senhor coloca para mim. Pronto. Porque quando eu entendo quem eu já sou, eu consigo obedecer da maneira que Ele me pede. Eu consigo, porque eu sou filho. Isso, dentro da palavra, é chamado de querigma. E após o querigma vem o didaquê, que vem o seu comportamento. Porque se você não entende esse querigma, o indicativo, você não consegue cumprir o imperativo, que é o didaquê. E o didaquê, para aqueles que não têm revelação do Senhor, se torna apenas um conjunto de regras, um conjunto de normas que alguma religião impõe. E nós não estamos aqui para colocar um conjunto de regras para você. Nós estamos aqui te mostrando que você deve viver da liberdade que Cristo te chamou para viver, que você deve viver como um filho legítimo, um filho amado de Deus. E nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, nós devemos ter um padrão de vida celestial. E qual que é esse padrão de vida celestial? Nós somos membros uns dos outros. Então, porque eu sou membro do corpo de Cristo, membro com você, eu não devo mentir, eu não devo ser falso, eu não devo acusar você. Porque eu fui feito filho de Deus, e a natureza de Deus é celestial, Deus é nobre, então eu ajo com nobreza com os meus irmãos, eu ajo com nobreza com as outras pessoas. É por isso que eu não sou avarento, é por isso que eu não devo ser mesquinho, é por isso que eu não devo deixar de ser generoso, porque eu tenho a natureza de Deus. E quando você tem a natureza de Deus, você consegue caminhar bem. Toda exortação é sempre baseada no que nós somos, temos e podemos fazer em Cristo Jesus. Quando você é exortado por alguém, a exortação, ela deve vir nesse contexto, em quem você é, no que você já tem e no que você pode em Cristo Jesus. Essa deve ser a base. A nossa santificação, que é separação, não é nos separarmos de algo, mas é nos separarmos para alguém. Você, quando decidiu compartilhar a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, você se separou dos outros. Não é porque você se separou das coisas, mas você se separou para alguém. Olha, agora eu sou dessa pessoa, essa pessoa é minha, e nós nos completamos. Isso é santificação. E eu quero finalizar com você em cima desses indicativos e imperativos do Senhor. Efésios, a partir do capítulo de número 4, não precisa projetar porque vão ser vários versículos, mas eu vou falar com você. E você, nesse momento, eu gostaria que ficasse de pé, porque você vai ouvir isso e você já vai começar a orar ao Senhor no seu espírito, porque algo vai mudar na sua vida, no seu comportamento a partir de hoje. Porque o meu objetivo, a minha missão como pregador do Evangelho, das boas novas, é levar você a viver da maneira que você é, como filho, de acordo com a sua natureza. E Efésios capítulo de número 4, versículo 25, diz o seguinte: fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Por isso eu devo falar a verdade. No 26, não fique irado. Não fique irado com ninguém, para você não dar lugar ao diabo. Por quê? Você já é do Senhor.
você já é do Senhor. Versículo 30 do capítulo 4: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu não devo entristecer ao Espírito Santo de Deus? Porque você já foi selado por Ele. Você precisa entender todas as coisas que Ele fala, não entristeça. Mas por que eu não devo entristecer? Por que eu devo cumprir essa ordem? Simplesmente porque você já foi selado. Só por isso. Perdoe aos outros, porque você foi ricamente perdoado em Cristo Jesus. 4:32. Por que eu devo perdoar o meu irmão? Simplesmente porque você foi ricamente. Ricamente é abundante, é algo que não tem limites. E quando não tem limite, eu perdoo. Eu tenho que perdoar. É um comportamento normal. Mas Efésios 5 continua dizendo: porque fomos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos imitá-lo. Nós devemos nos tornar parecidos com eles. Por que eu tenho que ser parecido com Deus? Porque Ele é o seu Pai, é da sua família, é da sua genética natural, espiritual. Ande em amor. Por que eu tenho que andar em amor? Porque Deus se entregou através de Cristo por nós. Só por isso. Por isso você deve andar em amor. Porque já somos santos, devemos rejeitar a impureza. Porque somos luz, devemos andar como filho da luz. Não precisamos nos embriagar com o vinho que há contenda, porque nós podemos nos encher todos os dias do Espírito Santo. Percebe que todas as ordens, todas as condições imperativas de Deus para nós, elas vêm com um indicativo de quem você é e o que você já tem no Senhor. Se você tem vivido diferente, olhe para a palavra. Aí as mulheres perguntam: pastor, mas por que eu tenho que me submeter ao meu marido? Porque você se submete ao Senhor. Só por isso. Por que eu devo amar a minha esposa? Porque você foi muito amado e você deve compartilhar esse amor. Os casais não se separam porque sabem que o seu casamento representa a união de Cristo com a igreja. E Cristo jamais se separa da igreja. Cristo jamais deixa ela. E é por isso que eu ando dizendo que a palavra divórcio não existe na minha casa, não existe no meu dicionário. Porque enquanto eu entendo que isso não é uma opção, sempre vai haver uma solução. Cristo em nós, a esperança da glória. E é por isso que eu quero orar com você nessa noite. Quero chamar você a finalizar essa palavra orando ao Senhor, dizendo: Pai, eu quero no nome de Jesus, a partir de hoje, viver conforme a minha natureza. Eu não aceito viver de forma diferente. Não tem como você querer compartilhar a sua vida, querer estar perto de pessoas que não têm a mesma natureza que você. Os jovens que estão aqui, os adolescentes que estão aqui, não queira se aproximar de pessoas que não têm a mesma fé que você, que não amam a Deus como você ama, que não têm o Senhor como seu Pai, que não têm uma medida de fé, de revelação do quanto são amados. Não tem como ter aliança, não tem como ter vínculos entre a luz e as trevas, porque aonde você chegar, as trevas vão ter que ir embora, porque você é a luz. Não é a treva que vai te apagar, não, é você que vai mandar as trevas embora, porque a luz é você, a luz está em você. Você vai viver conforme a sua natureza celestial, em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Enquanto a equipe ministra ao Senhor, você vai orar ao Senhor, você vai declarar: Pai, no nome de Jesus, eu não aceito uma vida diferente daquela que o Senhor planejou para mim, no nome de Jesus.